Hoje estudaremos a respeito da Bíblia como história. A Bíblia é um livro especial quando comparada a outros livros sagrados, sagrados de acordo com a crença de outras pessoas, porque ela é constituída de uma história bastante lógica que tem início, meio e fim. Outros livros, eles apresentam, na verdade, mais pensamentos filosóficos de um ser humano, como, por exemplo, Buda, Confúcio, Maomé. Entretanto, na Bíblia, nós percebemos que há um registro não simplesmente de pensamentos. Há, por exemplo, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, que são registro de pensamentos filosóficos e poesia. Entretanto, na Bíblia percebemos o registro das ações de Deus na história. E o mais interessante é que essas ações de Deus na história, elas vão se desenvolvendo em direção a dois objetivos, que nós não vemos em outros livros sagrados, diríamos assim. O primeiro objetivo da ação de Deus na história é mostrar a vinda do Messias. E o segundo motivo da ação de Deus na história é a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para acabar definitivamente com o mal e com a morte, ressuscitando os seus filhos, aqueles que morreram crendo em Jesus. E a Bíblia apresenta a ressurreição de Jesus como sendo a base, a razão, aquilo que garante a ressurreição dos demais justos. Em 1 Coríntios 15, verso 20, por exemplo, lemos o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O termo primícias é uma referência ao Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento mencionava uma colheita, e desta colheita se tirava as primícias, ou seja, o principal da colheita, o primeiro fruto, para dedicar a Deus. Quando Cristo, e as primícias eram a garantia de que a colheita, obviamente, seria farta e que contaria com a bênção de Deus. Da mesma forma, quando Cristo é as primícias dos que dormem, quer dizer que a ressurreição de Cristo vai garantir a colheita final de justos que foram mortos e por isso serão ressuscitados. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos justos. Portanto, a Bíblia, como um livro histórico, apresenta as ações de Deus ao longo da história em direção a dois objetivos: a promessa do Messias e a segunda vinda de Jesus, e isto, como consequência, fará com que os mortos sejam ressuscitados e os vivos transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 54 diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, sem corrupção, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição de Cristo é a garantia de que ele voltará pela segunda vez para ressuscitar os mortos. E aqui vemos um outro diferencial da Bíblia em relação a outros livros. Ao contrário de outros livros, a Bíblia não ensina a salvação apenas da alma ou do espírito. A Bíblia ensina a salvação, a redenção do corpo. A Bíblia ensina que todo ser humano
em seus aspectos físico, mental, social. Todos esses aspectos serão transformados por ocasião da ressurreição. E nós podemos crer, amigo ouvinte, nessa doutrina, porque a ressurreição de Cristo é a garantia de que os nossos queridos que morreram um dia ressuscitarão. Sendo a ressurreição de Cristo um fato histórico, por ter sido confirmado por testemunhas oculares, de acordo com 1 Coríntios 15, e que inclusive morreram por causa daquilo que viram, podemos ter a certeza de que a ressurreição é um fato histórico e que se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã, e que se Cristo ressuscitou, ele vai voltar pela segunda vez e ressuscitará os mortos. Por esses e outros motivos, você pode perceber que a Bíblia é um livro diferenciado, singular, em relação a outros livros sagrados, diríamos assim. E para finalizar, uma outra singularidade. Nenhum livro sagrado afirma que Jesus é Deus. A Bíblia é o único livro que afirma que Jesus é Deus. Aí você vê a singularidade da Bíblia. E o quanto a Bíblia é preciosa. E o quanto nós devemos reavaliar nossas crenças. Porque se a Bíblia diz que Jesus é Deus e outros livros sagrados dizem que ele não é Deus, partindo-se do princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou a Bíblia está com a razão quando afirma que Cristo é Deus, ou os demais livros sagrados estão com a razão quando afirmam que Cristo não é Deus ou quando nem abordam esse assunto. Avalie isto e veja que realmente a Bíblia é um livro singular no qual você pode confiar. Amanhã nós vamos aprender sobre um dos maiores argumentos a favor da Bíblia. E você não pode deixar de acompanhar o programa de amanhã. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde e até o nosso próximo estudo. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.